A cidade de Ouro Preto não apenas se ergue sobre as colinas de Minas Gerais. Ela se agarra a elas como uma crosta dourada e barroca. É um lugar de ruas íngremes de paralelepípedos, igrejas antigas gotejando ouro roubado e segredos enterrados tão profundamente nas antigas minas de ferro que a própria terra parece gemer sob o peso do passado. Para Mateu, mestre tecelão de tapeçarias tradicionais brasileiras, a cidade era uma galeria de texturas. Ele morava em uma casa da época colonial onde o assoalho rangia ao menor peso, e seu tir, uma enorme besta esculpida à mão em madeira escura de jacarandá, ocupava o centro do salão principal como um altar. Mateu era um homem que vivia através dos dedos. Ele conseguia sentir a qualidade da seda com um único toque, conseguia contar a história de um fio de lã pelo seu aroma. Mas o maior talento de Mateu era também a sua maior maldição. Ele conseguia tecer coisas que não existiam. Dizia-se que as suas tapeçarias não mostravam apenas paisagens, mostravam memórias. Se você olhasse por tempo suficiente para uma das obras de Mateu, começaria a ver rostos que havia esquecido ou a ouvir vozes há muito silenciadas. A maioria das pessoas acreditava que Mateu era um gênio. Só Mateu sabia que era um ladrão. 10 anos atrás, Mateu era um artista batalhador nas favelas de Belo Horizonte. Desesperado por fama, ele roubou um padrão ancestral e proibido de uma tecelã indígena moribunda no Xingu. O padrão se chamava o tecido das almas. Dizia-se que quem completasse o padrão ganharia o poder de reescrever a própria história, mas ao custo dos fios de outras pessoas. Mateu usou o padrão para tecer uma nova vida de riqueza e prestígio em Ouro Preto, mas cada fio que puxava era uma vida que ele desfazia sem querer. O suspense psicológico começou numa terça-feira, durante a semana da festa do Divino. Um pacote chegou à porta de Mateu, embrulhado num saco de estopa manchado de óleo, com cheiro a terra úmida e ferro velho. Dentro havia um único carretel de linha. Não era lã, nem seda, nem algodão. Era de um carmesim profundo e impossível, e quando Mateu tocou, sentiu uma picada aguda e elétrica. Não era uma linha. Era uma vibração. Um bilhete acompanhava o carretel, escrito com uma caligrafia que parecia um relâmpago irregular. A tapeçaria está inacabada, Mateu. O fio vermelho é o sangue do homem que você substituiu. Entrelace-o, ou o tir tecerá você. O coração de Mateu batia forte contra as costelas como o de um pássaro preso. Ele olhou para sua mais recente obra-prima, uma representação extensa do horizonte de Ouro Preto. Estava quase completa, mas havia uma lacuna no centro, um vazio onde o sol deveria estar. Ele percebeu, com um sobressalto de horror, que o fio vermelho tinha exatamente o comprimento necessário para preencher aquele vazio. Enquanto ele estava sentado em seu tir naquela noite, a atmosfera da casa mudou. As sombras nos cantos do cômodo não estavam apenas paradas. Elas se moviam. O som pesado e rítmico do tir começou a soar como uma batida de coração. Mateu começou a experimentar distorções sensoriais. O cheiro do fio carmesim se transformou no aroma metálico de sangue fresco. A textura da madeira sob suas mãos parecia pele. Ele começou a tecer. Não conseguia parar. Seus dedos se moviam com uma energia frenética e autônoma. À medida que o fio vermelho entrava na tapeçaria, a imagem começou a mudar. O horizonte de Ouro Preto não parecia mais uma cidade. Parecia uma boca. As igrejas pareciam dentes. As ruas de paralelepípedos pareciam veias. Eu não vou fazer isso, sussurrou Mateu, com os olhos arregalados e vermelhos. É o padrão. O padrão está vivo. De repente, as velas do quarto oscilaram e se apagaram. Na escuridão absoluta, Mateu ouviu uma voz. Não era uma voz humana. Era o som de 1000 fios se rompendo ao mesmo tempo. Você roubou a vida de Jorge, Mateu, sussurrou a voz. O homem que deveria ter sido mestre. O homem que morreu na lama enquanto você se sentava no ouro. O fio vermelho é a voz dele. Escute-a. Mateu sentiu uma mão fria em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas o tir, brilhando com uma luz fraca e doentia. A tapeçaria agora pulsava. O sol no centro,
O sol vermelho que ele acabará de tecer estava sangrando. Um líquido de verdade pingava do tecido, manchando o chão de madeira. O suspense psicológico se intensificou quando Mateu percebeu que não estava mais em sua casa. As paredes estavam desaparecendo, dando lugar aos túneis escuros e úmidos da antiga mina da passagem. Ele podia ouvir o tilintar de picaretas. Podia ouvir a respiração ofegante de homens que estavam mortos há séculos. Isso não é real, soluçou Mateu, agarrando a madeira de jacarandá do Tyr. É uma alucinação. É o estresse. É a culpa. A culpa é o fio mais forte do mundo, Mateu, respondeu a voz. Ele viu uma figura emergir da escuridão do túnel. Era um homem, com o rosto oculto por uma máscara de tecelão feita de cânhamo rústico. O homem segurava uma lançadeira feita de osso humano. Aproximou-se do Tyr e começou a tecer ao lado de Mateu. Suas mãos se moviam em uma sincronia aterradora. Quem é você? Perguntou Mateu, boquiaberto. Eu sou o tecelão do preço, disse o homem. Você queria reescrever sua história. Agora, você verá as páginas que arrancou. A tapeçaria começou a exibir cenas da vida de Mateu, não a vida que ele viveu, mas a vida que ele havia roubado. Ele viu Jorge, o verdadeiro mestre, sentado naquele mesmo Tyr. Viu a esposa e os filhos de Jorge, que agora viviam na pobreza porque Mateu havia tomado o lugar de Jorge aos olhos do mundo. Viu o momento do roubo, o momento em que Mateu deixou Jorge cair em um poço de mina 10 anos atrás para garantir seu silêncio. Mateu percebeu que o fio vermelho não era apenas sangue, era uma ligação. Estava conectando ao crime que tentará encobrir. A tensão passou da sua mente para o seu corpo. Sentiu os fios da tapeçaria começarem a se enrolar em seus pulsos. Estavam puxando-o para dentro do Tyr. Pare com isso! Gritou Mateu. Eu vou devolver. Eu vou contar a verdade. A verdade é apenas mais um fio, Mateu, disse o homem mascarado. E é curto demais para te salvar agora. A tapeçaria exige um sacrifício final para ser selada. O tecelão ou a sombra. Escolha. De repente, o foco voltou ao normal. Mateu estava em seu salão, o sol nascendo sobre a verdadeira Ouro Preto. O Tyr estava silencioso. O fio vermelho havia sumido, perfeitamente tecido no centro do sol. Mas a tapeçaria estava diferente. Não mostrava mais a cidade. Mostrava um retrato de Mateu, mas seu rosto era um vazio branco e inexpressivo. Ele olhou para as próprias mãos. Eram transparentes. Ele estava desaparecendo. O padrão que ele havia roubado finalmente estava reivindicando seu criador. Mateu percebeu que a primeira parte de sua penitência havia terminado. Ele havia reconhecido o crime. Mas, para encontrar a redenção, teria que mergulhar mais fundo nas minas de sua própria alma. Pegou a lançadeira de osso que o homem mascarado havia deixado para trás e se levantou. Não foi até a porta. Caminhou em direção à tapeçaria, estendendo a mão para tocar o sol sangrento. Vou buscar o resto dos fios, sussurrou Mateu. Ao tocar o tecido com os dedos, o mundo se dissolveu numa cacofonia de cordas estalando. A sensação de tocar o sol sangrento na tapeçaria não era como tocar um tecido. Era como mergulhar a mão em uma piscina de vidro líquido e gelado. O mundo de Ouro Preto, as torres coloniais, o cheiro de fumaça de lenha, a segurança de seu lar colonial, despedaçou-se. Mateu sentiu seu corpo sendo esticado, puxado através do buraco de uma agulha da realidade, até cair com força em um chão de pedra fria e úmida. Ele estava de volta à mina da passagem, mas não era a versão museu que os turistas visitavam. O ar estava denso com o cheiro de enxofre úmido e o odor metálico de ferro bruto. A única luz vinha da própria tapeçaria, que agora pairava suspensa no ar, brilhando com uma pulsação carmesim rítmica. O conflito interno. Mateu se levantou, com as pernas tremendo. Olhou para as mãos. Elas não eram mais transparentes, mas estavam manchadas com uma tinta escura e indelével. Percebeu, com um pressentimento crescente, que não estava apenas em uma mina. Estava dentro do tecido das almas. Cada túnel que via era um fio no padrão que havia roubado. Se fizesse uma curva errada, não apenas se perderia,
seria desfeito. Jorge! Chamou Mateu. Sua voz não ecoou, foi abafada pelas paredes, como se a pedra fosse feita de lã grossa e compactada. Você chamou pelo homem que assassinou, mas ainda carrega a lançadeira feita de seus ossos. Ecoou uma voz. Era o tecelão do preço, a figura mascarada de sua casa, empoleirada no topo de uma saliência irregular de quartzo. Neste lugar, Mateu, as intenções têm peso. Se você quer encontrar Jorge, precisa seguir o fio vermelho. Mas lembre-se, o fio está ligado ao coração dele. Cada passo que você der puxa o fantasma dele. Mateu olhou para baixo. Brotava de seu próprio peito um único fio vermelho brilhante, que serpenteava pela escuridão de um túnel lateral. Ele não tinha escolha. Começou a andar. O suspense psicológico aumentava a cada metro. As paredes da mina começaram a exibir murais vivos. Ele viu sua primeira exposição no Rio, onde os críticos o aclamaram como um visionário. No mural, os rostos dos socialites se transformavam, seus olhos virando as órbitas vazias e lacrimejantes dos mineiros que morreram nesses túneis séculos atrás. Ele ouviu o tilintar de taças de champanhe, mas o som se distorceu no tilintar de grilhões de escravos. Não era para ser assim, sussurrou Mateu para a escuridão. Eu queria criar beleza. Eu queria escapar da pobreza da favela. Você não escapou, sibilou o túnel de volta. Você apenas construiu um palácio com os ossos daqueles que deixou para trás. Ele chegou a uma caverna onde o teto estava coberto por milhares de fios pendurados. Pareciam ramos de salgueiro, mas na verdade eram as vidas inacabadas de Ouro Preto. Mateu viu um fio representando uma jovem que nunca se tornou médica, um fio para um velho cujas histórias nunca foram registradas. Ele percebeu que o padrão que roubara do Xingu era um livro-razão cósmico e, ao usá-lo para ganho pessoal, criará um enorme nó no destino da cidade. De repente, o fio vermelho apertou. Mateu foi puxado para frente, seu rosto batendo no chão úmido. Ele estava sendo recolhido. No fim do túnel, ele encontrou uma réplica de sua oficina, mas feita inteiramente de ossos e tendões. Sentado em um tiro espectral estava Jorge. Mas Jorge não era mais um homem. Era uma casca oca, seus dedos se movendo freneticamente para remendar uma tapeçaria que se rasgava constantemente. Não posso consertar isso, Mateu, disse Jorge, com a voz rouca como folhas secas. Você levou o fio de ouro. Você levou o sol. Agora só resta a sombra. O suspense passou do ambiental para o visceral. Jorge se virou. Seus olhos foram substituídos pelos mesmos carretéis de linha carmesim que Mateu receberá no pacote. O padrão exige uma correção, disse Jorge. A trama das almas não pode ter dois mestres. Para me devolver a vida, você deve me dar suas mãos. Jorge se levantou, e o tir de ossos começou a crescer, suas vigas de madeira se transformando em longos braços esqueléticos que se estenderam em direção a Mateu. Mateu recuou, mas os fios suspensos da caverna começaram a se enrolar em seus tornozelos. Ele estava sendo aprisionado no próprio meio que dominava. Espere! Gritou Mateu. Deve haver outro jeito. Eu fico no seu lugar. Vou ficar aqui no escuro para que você possa voltar. Um tecelão não troca fios, ele desata o nó, disse o tecelão do preço, surgindo entre eles. Mateu, você pensa que sacrifício é um gesto grandioso. Não é sacrifício, é o processo lento e agonizante de desfazer as mentiras que você contou a si mesmo. O tecelão entregou a Mateu uma tesoura enferrujada. Corte o fio. Mateu. Corte a ligação entre o seu coração e o fantasma dele. Se fizer isso, ele estará livre para seguir em direção à luz. Mas você terá que voltar à superfície sem um mapa, sem um padrão e sem o seu talento roubado. Mateu olhou para a tesoura. Era pesada, vibrando com os gritos de 1000 erros. Olhou para Jorge, o homem cuja vida ele havia efetivamente apagado. Se cortasse o fio, perderia sua riqueza, sua fama e sua capacidade de tecer as tapeçarias vivas. Voltaria a ser um ninguém em uma cidade que não o reconheceria mais. A pressão psicológica era como uma gravidade esmagadora.
A mina começou a desabar, os fios do teto se rompendo e caindo como cordas pesadas. Faça isso, Mateu! Gritou Jorge, enquanto sua forma começava a se dissipar em fumaça cinzenta. Me solte! Não deixe que minha morte seja a única coisa que você já criou. Mateu apertou a tesoura com força. Sentiu o peso fantasma de suas medalhas de ouro, seus ternos caros e a vista de sua cobertura. Percebeu que havia sido prisioneiro do próprio sucesso. Um homem preso em uma gaiola dourada que ele mesmo teceu. Com um rugido de dor e desafio, Mateu prendeu a tesoura no fio vermelho que saía de seu peito e a fechou com um estalo. Um som como o de um sino de catedral tocando debaixo d'água ecoou pela mina. O fio vermelho se dissolveu em uma nuvem de borboletas carmesim. O espírito de Jorge deu um último suspiro de paz e desapareceu. Mas a mina não parou de desmoronar. A lógica da tapeçaria estava falhando. Sem o padrão roubado para mantê-la unida, a realidade em que Mateus se encontrava estava se desfazendo. O caminho de volta não é pelos túneis, disse o tecelão do preço, sua máscara caindo para revelar um rosto idêntico ao de Mateu, porém mais velho e sábio. O caminho de volta é pelo Tir. Você deve tecer sua própria saída, Mateu. Com nada além da verdade. O tecelão desapareceu. Mateu ficou sozinho na caverna em ruínas, diante do Tir de ossos. Não havia mais fios. Apenas seu próprio cabelo, sua própria respiração e o sangue de seus dedos cortados. Ele sentou-se ao Tir. Começou a tecer com o próprio ar. Visualizou a favela de sua juventude, o cheiro de chuva nos telhados de zinco quentes, o som da risada de sua mãe, a luta genuína de seus primeiros anos. Percebeu que aqueles eram os únicos fios reais que já possuíra. Enquanto ele tecia sua verdadeira história, o Tir de ossos começou a se transformar. Os ossos voltaram a ser madeira de jacarandá. A escuridão da mina começou a se misturar com a luz da manhã de ouro preto. Mas, ao chegar aos últimos centímetros de sua tapeçaria da saída, o suspense retornou com força total. Ele viu a figura do chefe do sindicato. O homem que financiara sua ascensão em Ouro Preto e que sabia do roubo. O chefe estava parado na entrada da mina, no mundo real, segurando uma tocha. Se você sair, Mateu, você vai sair para um julgamento. A voz do chefe ecoou pelo buraco. Você vai sair para a ruína. Você vai sair para o fim de tudo. Mateu não parou de tecer. Seus dedos estavam em carne viva, sua visão embaçada, mas ele terminou o último nó. Não era um padrão de ouro ou glória. Era um simples quadrado cinza, da cor da névoa de Minas Gerais. Então que acabe logo, sussurrou Mateu. A mina deu um último estalo ensurdecedor, e Mateu sentiu-se caindo, não em um buraco, mas em uma luz branca e ofuscante. A transição da mina onírica em colapso para o mundo desperto não foi suave. Mateu sentiu como se tivesse sido cuspido pela própria terra. Acordou de bruços sobre as pedras frias e irregulares na entrada da mina da passagem. O sol da manhã mineira atingindo seu pescoço como uma lâmina incandescente. O ar já não estava denso de enxofre, mas o silêncio era mais pesado que a pedra da qual ele havia escapado. Ele se levantou com dificuldade, o corpo gritando em protesto. Suas roupas estavam em farrapos, suas mãos cobertas de cortes e hematomas, e o prestigioso anel de artista que usará por uma década havia sumido, perdido em algum lugar nas engrenagens metafísicas do Tir. Olhou para trás, para a entrada da mina. Era apenas um buraco no chão novamente, escuro e indiferente. A 3 metros de distância, encostado num sedã de luxo preto, estava o homem que facilitara a mentira de Mateu, Ricardo, o mecenas das artes, que secretamente chefiava a mais implacável quadrilha de contrabando da região. Era ele quem monetizava o talento roubado de Mateu, usando as tapeçarias para lavar dinheiro e influenciar a elite. Você parece que lutou com o diabo, Mateu, disse Ricardo, jogando um cigarro na poeira. Mas você está atrasado. O ministro da Cultura está esperando na sua casa para a inauguração da Tapeçaria do Sol. Temos um contrato. Temos um legado a zelar. Mateu olhou para Ricardo, um homem que representava cada concessão,
cada atalho e cada mentira que construíra seu palácio vazio. O suspense psicológico não era mais sobre fantasmas ou fios mágicos. Era sobre a realidade esmagadora de um homem que possuía sua alma. A tapeçaria do sol se foi, Ricardo, disse Mateu, com a voz firme pela primeira vez em anos. E o homem que a criou também se foi. O rosto de Ricardo endureceu, o sorriso profissional desaparecendo para revelar o predador por trás da fachada. Investi milhões na marca Mateu. Se não há tapeçaria, não há Mateu. E se não há Mateu, só existe um ladrão da favela que deve uma dívida enorme a pessoas muito perigosas. A caminhada da mina de volta à cidade de Ouro Preto foi uma jornada através de uma vida que se extinguia. Enquanto Mateu caminhava pelas ruas de paralelepípedos, pessoas que ele conhecia há anos, donos de galerias, figuras da alta sociedade, estudantes, o ignoravam completamente. Era como se o desvanecimento que ele sentirá na mina estivesse se manifestando na realidade. Sem o padrão roubado, o glamour que o tornava um mestre havia evaporado. Ele estava se tornando invisível. Ele chegou à sua vila colonial. O ministro e os fotógrafos estavam lá, reunidos no grande salão. No centro da sala, estava o Tir, coberto com um pano de seda branca. Mateu caminhou até o centro da sala. Os murmúrios cessaram. Ricardo estava parado junto à porta, com a mão no bolso do casaco, uma ameaça silenciosa estampada na testa. Senhoras e senhores, começou Mateu, sua voz ecoando pelos altos tetos barrocos. Durante 10 anos, vocês elogiaram meu trabalho por sua alma. Disseram que minhas tapeçarias pareciam respirar. Vocês estavam certos. Mas a alma não era minha. Ele agarrou o tecido de seda e o rasgou. A multidão prendeu a respiração. O Tir estava vazio, sem o seu esplendor dourado. Em seu lugar, pendia o simples quadrado cinza que Mateu havia tecido na mina, a tapeçaria da verdade. Era áspera, irregular e desprovida de magia. Era apenas lã e honestidade. Roubei o molde, continuou Mateu, as palavras parecendo um peso físico saindo de seu peito. Roubei a vida de Jorge dos Santos. Deixei-o morrer para manter meu segredo. Este Tir é construído sobre sangue, e minha fama é construída sobre o silêncio. O silêncio na sala era absoluto. O ministro olhou para o pano cinza, depois para Mateu, e saiu sem dizer uma palavra. Os fotógrafos baixaram as câmeras. Um a um, a elite de Ouro Preto saiu, com os rostos contorcidos em desgosto e choque. Em 10 minutos, a casa estava vazia. Só restaram Mateu e Ricardo. Você está morto, Mateu, sussurrou Ricardo, com a voz trêmula de raiva. Você não arruinou só a si mesmo. Você me arruinou também. Você tem ideia do que acontece com quem quebra meus brinquedos? Eu já morri na mina, Ricardo, disse Mateu, sentando-se no Tir. Não sobrou nada para você levar. Ricardo deu um passo à frente, o rosto contorcido, mas parou. Olhou para a tapeçaria cinzenta. Por um segundo, seus olhos se arregalaram. Mesmo sem a magia, o peso da verdade na trama era suficiente para fazê-lo hesitar. Percebeu que Mateu não era mais uma ferramenta que pudesse usar. Virou-se e foi embora, o rugido do seu sedã se perdendo na distância. As consequências foram brutais. Mateu foi preso no dia seguinte. O julgamento foi um escândalo nacional. Ele perdeu a mansão, o dinheiro e o prestígio. Foi condenado a 5 anos de prisão pelo papel indireto que desempenhou no desaparecimento de Jorge, embora a magia da história tenha sido descartada como delírios de uma mente culpada. Mas na prisão, algo estranho aconteceu. Mateu não parou de tecer. Deram-lhe um emprego na oficina têxtil da prisão, onde fazia cobertores e uniformes rústicos. Não tinha madeira de jacarandá nem seda. Tinha poliéster barato e um bastidor industrial enferrujado. Mas tecia com uma paz que nunca conhecera. Tecia as histórias dos seus companheiros de cela, os seus arrependimentos, as suas esperanças, a sua humanidade. Quando foi libertado, ele não voltou para Ouro Preto. Voltou para o Xingu, para a aldeia da Tecelã que havia roubado. Não foi como mestre,
mas como aprendiz. Passou 3 anos vivendo na floresta, ajudando a comunidade, aprendendo o verdadeiro significado dos fios. Não como uma forma de reescrever a história, mas como uma forma de honrá-la. A história termina em uma tarde tranquila em uma pequena vila de Minas Gerais. Mateu, agora um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas, está sentado na varanda. Ele não é famoso. Seu nome não está em nenhuma galeria. Mas em seu colo, repousa uma pequena moldura de madeira. Um menino, neto de Jorge dos Santos, está sentado a seus pés. Fale-me novamente sobre o fio vermelho, mestre, diz o menino. Mateus sorri, seus dedos se movendo ritmicamente, ensinando ao menino um ponto simples e honesto. O fio vermelho é um professor, pequeno. Ele nos lembra que todas as vidas estão conectadas. Se você puxar demais o fio de outra pessoa, o seu certamente se romperá. Ele contempla as montanhas de ouro preto ao longe. As igrejas ainda brilham com ouro, e as minas ainda guardam seus segredos. Mas Mateu não é mais um tecelão de sombras. Ele é um homem que encontrou sua alma nos nós, sua verdade no silêncio e seu lar nos próprios fios que um dia tentou roubar. Ele pega uma lançadeira, não feita de osso, mas de pinho simples, e a passa pela urdidura. O som é suave, um leve estalo que harmoniza com o vento. A tapeçaria que ele está fazendo não é para um ministro ou um rei. É um presente para uma criança. E enquanto o sol se põe sobre o interior do Brasil, o padrão finalmente se completa, verdadeiramente.